Abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 5, verso 1. Lucas capítulo 5, verso 1. Hoje eu quero conversar com os irmãos sobre o chamado de Pedro. Deus sabia que Pedro ia fracassar, mas ainda assim Deus escolheu a Pedro. Deus sabia que Pedro ia falhar e ainda assim Deus escolheu Pedro. E isso coloca uma incógnita na minha cabeça. Por que Deus me criou? Deus sabia de tudo o que eu faria, Deus sabia dos meus erros, Deus sabia das minhas falhas. Ele poderia não ter me criado, Ele poderia ter pensado, já que o Juan vai tomar decisões ruins, já que o Juan vai ferir pessoas, magoar pessoas, eu não vou criá-lo. Mas Deus escolheu ficar com o dano da minha criação. Por quê? O que estava no coração dele? O que Deus queria fazer? Qual é o propósito que Deus tem para as nossas vidas? Eu quero estudar um pouco com os irmãos hoje a vida de Pedro e aprender um pouco mais sobre isso. Lucas capítulo 5, verso 1, o texto diz assim: certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira de 2 barcos, que havia sido deixado pelos pescadores, que estavam ali lavando as suas redes. Entrou num dos barcos que pertencia a Simão e pediu que afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava todo o povo. Há uma palavra geral que vai ser ministrada ao coração de toda a igreja? Mas há uma palavra muito específica que o Senhor quer falar ao seu coração. E eu queria que você fechasse os seus olhos mais uma vez e que você pedisse a Deus que de fato fale com você, que Ele traga para você uma palavra de direção, que Ele traga para você nessa manhã uma palavra que seja a resposta da sua oração, aquilo que você precisa ouvir. Você é filho, Ele é pai, Ele ama você, Ele quer falar com você nessa manhã. Peça a Ele, com as suas palavras. Pai, muito obrigado pela Tua presença no nosso meio. Muito obrigado por ter nos reunido aqui nessa manhã. Tudo faz sentido por causa do Senhor. Nós pedimos ao Senhor, Deus, que nesta manhã o Senhor silencie a nossa mente, silencie o nosso coração, tire todas as distrações das nossas vidas, para que nós estejamos atentos, ó Pai. Traz cativo, Pai, a nossa mente à Tua palavra, traz cativo o nosso coração ao Teu Espírito, porque nós estamos aqui com fome, com sede, nós queremos mais do Senhor, mais da Tua palavra, mais da Tua presença, Pai. Nós precisamos nessa manhã de uma palavra de confirmação, de uma palavra de resposta, de uma palavra de direcionamento para as nossas vidas, e nós pedimos ao Senhor que fale, porque nós estamos aqui disponíveis para Te ouvir. A Tua palavra dá testemunho de si mesmo, dizendo que ela é viva, que ela não volta vazia, que ela é lâmpada para os nossos pés, que ela é divinamente inspirada e apta pelo Senhor para nos ensinar. Pai, fala ao nosso coração, essa é a nossa oração, em nome de Jesus que nós oramos, e toda a igreja diz. Queridos, quando eu olho para a vida do apóstolo Pedro, quando eu olho para esse texto, eu aprendo muitas coisas, e eu quero compartilhar com os irmãos algumas coisas aqui que eu tenho certeza que vai trazer direção para a sua vida. E talvez a base de tudo, ou o primeiro aprendizado seja: Deus não está ocupado demais para você. Deus não está ocupado demais para ouvir a tua voz. Deus não está ocupado demais para ouvir a tua oração. A palavra do Senhor diz: bata a porta e ela será aberta, peçam e receberão, clame a mim e eu responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tenho preparado para vós. Olha o que diz Lucas capítulo 1, Jesus estava ali no lago de Genezaré, havia uma multidão comprimindo Ele de todos os lados. A multidão pedia pão, a multidão pedia palavra, a multidão pedia milagre, havia urgência, havia necessidade, mas esse texto nos diz que Jesus avista 2 pescadores que estão à beira do lago lavando as suas redes. Esse lago de Genezaré, também conhecido como o lago de Tiberíades ou Mar da Galileia, ele fica ao norte de Israel. Ele tem mais ou menos aí 21 quilômetros de comprimento, 11 quilômetros de largura,
e ele fica talvez num dos pontos mais baixos da terra. É o lago doce mais baixo da terra, e Jesus começa o seu ministério ali, em um dos pontos mais baixos da terra, para dizer que ele veio levantar aqueles que estão caídos, ele veio levantar aqueles que estão oprimidos. Sabe, esse lago era um centro de muito trabalho, esse lago era onde a vida acontecia. Esse lago tinha uma atividade quase que 24 horas por dia: pescaria, exportação de peixe, cuidado com os barcos, lavagem das redes. Havia ali uma rotina pesada, e Jesus escolhe iniciar o seu ministério não no templo, não num palácio, mas no meio do trabalho. Eu vim aqui para te dizer que o seu trabalho não é uma perda de tempo, é o seu ministério. Foi onde Deus te colocou, é onde Ele quer te usar, é onde Ele quer operar milagres, é ali aonde você está, um lugar que eu não chego, um lugar que talvez essa igreja não consiga ocupar, mas o lugar em que Deus colocou você para estar. Outra informação importante é que Jesus escolhe começar no lugar onde ninguém imaginava. Isaías disse que esse lugar, a terra de Zebulon e Naftali, era um lugar desonroso, era um lugar triste, era um lugar de trevas, e Jesus escolhe exatamente morar neste lugar, um lugar onde ninguém esperava que pudesse acontecer algo de bom. Talvez você seja esse tipo de pessoa que ninguém nunca imaginou que poderia fazer algo de bom. Talvez você esteja num bairro, numa cidade, numa rua, onde as pessoas olhem e digam: não, desse lugar nada de bom sairá. Mas Deus gosta de usar pessoas assim, Deus gosta de usar lugares assim, sabe? A luz de Jesus é para lugares onde tem trevas. Deus não está me mandando para um lugar pronto, Deus não está colocando você no lugar pronto, pelo contrário, Ele está nos enviando para lugares de trevas, para que nós possamos fazer a diferença. Não há resistência das trevas quando a luz chega, é por isso que Deus colocou você aonde você está. O texto também diz que as multidões estavam ali, atrapalhando Jesus, colocando na vida de Jesus urgências, necessidades, coisas que Ele deveria fazer, coisas que Ele deveria operar, mas isso não atrapalhou Jesus de ir ao encontro daqueles dois homens. Na verdade, você que conhece a história bíblica, você sabe que Jesus estava ali, naquele dia, naquela hora, naquele lugar, justamente por causa daqueles dois pescadores. Jesus é alguém que não se distrai com a multidão, Jesus é alguém que não se perde no meio dos seus afazeres. Jesus é alguém que tem foco, que tem objetivo. Ou seja, Pedro não foi um acidente na rotina de Jesus. Aqueles pescadores não foram um encaixe na agenda dele. Ele estava ali, naquele dia, naquela hora, naquele lugar, justamente por causa daqueles homens. Há também uma multidão de pessoas, 8 bilhões de pessoas no planeta, 211 milhões de habitantes no Brasil, 3 milhões de habitantes em Belo Horizonte. Há também uma multidão aqui, há também urgências, há também inúmeras necessidades, mas Ele escolheu vir ao teu encontro. Ele escolheu criar você, Ele escolheu chamar você. Não foi você que foi até Ele, foi Ele que veio até você. O Antigo Testamento inteiro é Deus Pai preparando o povo para receber o seu Filho. Então, quando Ele envia o seu Filho, o Filho agora prepara o povo para receber o Espírito, e Jesus envia o Espírito. Agora o Espírito nos leva ao Filho, e o Filho nos leva ao Pai. O movimento é dele, Ele escolheu, no meio de tanta coisa que há para se fazer, sustentar a criação, reger todas as coisas, segurar a maré, manter a temperatura do planeta. No meio de todas essas coisas, Ele escolheu olhar para você. Ele escolheu olhar para o seu coração. Ele escolheu estar atento ao que você está passando. Você pode até estar na margem, pensando que você está esquecido, mas Jesus está lá, olhando para você daquele lugar. Amém, igreja? A segunda coisa que eu aprendo aqui nesse texto é que nós até podemos lavar as redes, mas nunca desistir da pesca. Lave as redes, mas não desista da pesca. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores, que estavam fazendo o quê? Lavando
as redes. 2 trabalhadores exaustos, trabalharam a noite inteira. 2 trabalhadores cansados, 2 trabalhadores frustrados, não pegaram nada, estão ali lavando a rede. Lavar as redes é um sinal universal de desistência. Lavar as redes é como aquele lutador que pendura as luvas, é como aquele jogador que pendura as chuteiras. Lavar as redes é como aquele lutador que bate 3 vezes no tatame, dizendo: eu não aguento mais. Você tem 2 trabalhadores cansados, exaustos, frustrados, lavando a rede, dizendo: já deu. É aquele músico que guarda o instrumento e desce do altar. É aquele líder de célula que está cansado de semear, de não ver a colheita e que desiste do seu grupo familiar. É aquele pastor que está pensando em chutar o balde. É aquele cristão que disse: já deu, eu não quero mais fazer parte de uma igreja. Mas esse texto diz que Jesus, ele entrou no barco de quem estava lavando as redes. Interessante porque quando você olha esse texto no grego, o verbo, o tempo, tudo isso nos mostra que Jesus, ele não pediu licença para entrar, ele entrou. Ele foi proativo, ele foi ativo na ação de entrar no barco daqueles discípulos. Você pode até ter pensado que foi você que escolheu vir aqui nessa manhã, mas eu te garanto que não. O Espírito Santo moveu todas as coisas para que você pudesse estar aqui. Você poderia estar em muitos outros lugares, ouvindo muitas outras palavras, mas essa era a palavra que Deus tinha para você. Era algo que Deus queria ministrar ao seu coração. Jesus, ele chegou aqui porque ele quer fazer algo na sua vida como ele fez na vida de Pedro. Jesus é esse que chega no meio da madrugada, quando ninguém está esperando. Jesus é esse que entra no barco de quem não tem nada para oferecer, porque o barco está vazio. Jesus é esse que bate a porta de um coração frustrado, um coração que nem pode agradecer. Jesus é esse porque Ele não precisa de nada que nós temos, na verdade é nós que precisamos dEle. Hoje eu quero falar para você que está lavando as redes. Eu quero falar para você que está lavando as redes. Sabe por que Deus não desiste de você? Porque Ele te conheceu. Ele te conheceu na sua melhor versão. Ele já viu você redimido, restaurado. É como aquele homem que lá na década de 60 entra dentro da Volkswagen para comprar o seu Fusca 0 km. Você consegue imaginar aquele Fusquinha, naquela cor tão bonita? Ele pega aquele Fusquinha 0 km e ele anda com aquele Fusquinha há 40 anos. E ao longo do tempo aquele Fusquinha vai se deteriorando. A pintura resseca, trinca, começa a enferrujar. As coisas começam a quebrar. E hoje esse homem, ele tem que mandar esse carro para uma restauração, porque não dá nem para tirar da garagem, porque está quebrado. Mas vai levar talvez 2, 3 anos para restaurar. Mas ele não está ansioso. Ele sabe que vai ficar perfeito e maravilhoso, por quê? Porque ele já viu aquele Fusquinha na sua melhor versão, ele já presenciou aquele Fusquinha na sua melhor versão, e ele sabe que agora, depois de tudo que eles viveram juntos, tantas experiências, tantas lutas, tantas vitórias, vai ser melhor ainda. Sabe por quê que Deus não desiste de você? Porque Ele já te viu restaurado. Ele já te viu na sua onisciência redimido, e é por isso que Ele não desiste de você, é por isso que Ele insiste na sua vida, é por isso que Ele te trouxe aqui nessa manhã, porque há um propósito maior para a sua vida. Agora, se Jesus não desistiu de você, por que você vai desistir dele? Se Jesus não desistiu de você, por que você vai desistir de tudo que Ele ama? Se Jesus não desistiu de você, por que você vai desistir dos sonhos que Ele tem para a sua vida? Dos projetos que Ele tem, do ministério, dos sonhos que Ele colocou no seu coração? Lavar as redes em alguns momentos pode até ser necessário, mas abandonar a vida com Deus nunca é uma opção. Lavar as redes em algum momento da vida pode ser importante, mas nunca desistir do ministério que Deus nos deu. Eu quero ressignificar na sua vida nessa manhã o conceito de lavar as redes,
Porque lavar as redes é pendurar a chuteira, é bater 3 vezes no tatame, mas eu quero trazer para vocês agora o lavar as redes como uma manutenção da sua fé. Trabalhei a noite inteira, mas eu estou com um barco vazio, então eu vou lavar as minhas redes aguardando, porque a qualquer momento Jesus pode entrar. Eu estou semeando, não estou vendo a colheita, eu estou cansado, até um pouco frustrado, mas eu vou lavar as minhas redes, porque a qualquer momento Jesus pode chegar. Eu não vou lavar mais para guardar, eu vou lavar porque a qualquer momento vai dar para usar, eu vou lavar porque a qualquer momento Ele vai mandar uma colheita, eu vou lavar porque a qualquer momento pode ter uma pescaria, e quem sabe hoje não seja o dia de Jesus entrar no teu barco. Talvez você já tenha tentado tantos ministérios, tantas igrejas, talvez você já tenha tentado tantos empreendimentos, falhei, mas continua lavando a rede, não desista, porque a qualquer momento Jesus pode chegar. Deixa eu te dizer algo, Jesus entra no barco de quem se importa com a rede, Jesus entra no barco de quem está cuidando da rede, Jesus entra no barco de quem está mantendo a rede em bom uso. Não desista do que Deus tem para você, a qualquer momento Ele pode entrar no teu barco e a tua vida pode mudar. A terceira coisa que eu aprendo nesse texto é que Pedro usa o barco para ganhar a vida, mas Jesus quer usar o barco para ganhar vidas. Pedro usa o barco para ganhar a vida, mas Jesus quer usar o barco para ganhar vidas. Entrou num dos barcos que pertencia a Simão e pediu que afastasse da praia. Então assentou-se e lá do barco de Pedro ele passou a ensinar todo o povo. Se você observar, a aproximação de Jesus, de fato não era acidental. Jesus estava ali, naquele dia, naquela hora, naquele momento, por causa de Pedro. Jesus não entra naquele barco como fruto do acaso, Ele sabe o que Ele está fazendo. Jesus tinha um propósito muito maior para a vida de Pedro. Usar Pedro para ganhar vidas, para transformar histórias, para impactar gerações. Jesus quer mostrar para Pedro que ganhar a vida é algo muito raso, ganhar a vida é algo muito superficial, ganhar a vida é algo muito insignificante. Passar a vida inteira trabalhando e morrer para nada, não vale a pena. Você vai chegar ao final da sua vida com um senso de desperdício muito grande. É isso que Jesus quer mostrar para Pedro. Pedro, eu não te fiz para conquistar o que você não tem e ao final da vida perder tudo que conquistou e morrer. Eu te fiz para investir a sua vida em algo que é eterno, eu te fiz para investir a sua vida em algo que é duradouro, eu te fiz para você marcar gerações, e nós estamos aqui há mais de 2000 anos depois, falando daquilo que Deus fez na vida de Pedro. Existe algo de maior para a tua vida. Você veio nu, você vai passar a vida inteira trabalhando para conquistar algumas coisas, você vai deixar tudo aí e você vai morrer. Vale a pena esse tipo de vida? É isso que Jesus quer mostrar para Pedro. O propósito do trabalho não é ganhar dinheiro é uma consequência natural, mas nunca o propósito. O propósito do trabalho não é ter estabilidade ou segurança na vida. Estabilidade e segurança quem nos dá é Deus. O propósito do trabalho é ganhar vidas para Jesus. E da mesma forma que Jesus chegou para Pedro e pediu para Pedro barco emprestado para ganhar vidas, talvez Ele esteja pedindo para você a sua sala de aula, talvez Ele esteja pedindo para você o seu consultório, talvez Ele esteja pedindo para você o seu carro enquanto você dirige, talvez Ele esteja pedindo para você a sua liderança, as suas redes sociais. Eu sei, você está usando isso para ganhar a vida, mas será que eu posso usar isso para ganhar vidas? Você hoje deixaria Jesus entrar no seu consultório? Usar o seu consultório para impactar vidas? Você deixaria Jesus usar o seu carro para ganhar vidas? Você deixaria Jesus usar a sua barbearia para ganhar vidas? E eu estou muito feliz que meu barbeiro está aqui nos visitando nessa manhã, glória a Deus pela sua vida. Você ficaria feliz pelo fato de Jesus usar o seu dom e o seu talento para ganhar vidas? Sabe por que eu estou te perguntando isso? Porque tudo que você entrega para Jesus ganha eternidade.
Tudo que fica na sua mão é preso nesse tempo. Mas tudo que você coloca nas mãos de Jesus, isso ganha a eternidade. Quando você entrega o que você faz a Cristo, o seu ambiente vira altar, o seu trabalho vira culto, a sua função vira pregação. Tudo que você entrega para Jesus ganha a eternidade. A quarta coisa que eu aprendo aqui nesse texto é que quando Jesus aceita algo que é seu, é porque Ele já tem algo de melhor para te dar. Quando Jesus aceita algo que você está entregando, é porque Ele já providenciou para você algo de muito melhor. Verso 4: tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e lancem as redes ao mar. Aqui algumas coisas que me chamam a atenção. Jesus manda Pedro para águas mais profundas. Jesus quer tirar você do raso. Ele quer tirar você de onde você consegue colocar os seus pés. Ele quer te levar para um lugar de completa dependência. Sabe por quê? Porque se Ele fizer aonde você dá pé, você vai achar que foi você que fez. Se Ele fizer aonde você tem controle, você vai dar glória para você mesmo. Então Ele está dizendo para você: vem para um lugar aonde você não consegue colocar os pés. Vem para um lugar de completa dependência, porque a glória é minha e eu não divido com ninguém. Sou eu que faço, o poder é meu, a autoridade é minha, a bênção é minha, sou eu que faço. Aí Jesus diz assim para Pedro: agora lance as redes ao mar. O que Pedro responde para Jesus? Eu já fiz isso. Eu fiz isso a noite inteira e não funcionou. Eu estou cansado de fazer o que o Senhor está me mandando fazer agora, mas se é o Senhor que está falando, eu vou fazer. Eu vou te obedecer. Milagres não obedecem à lógica do homem. Milagres obedecem à palavra de Deus. Milagres não se submetem ao nosso racional, ao nosso processo. Milagres se submetem à palavra do Senhor, porque o mundo espiritual governa o mundo material. E disse Deus: haja, e tudo passou a existir. É a palavra que cria, é a palavra que mantém, é a palavra que sustenta. A autoridade de Cristo, ela é muito maior do que o teu conhecimento. Mas Jesus, o que o Senhor está mandando fazer não faz sentido. A autoridade de Cristo é maior do que o seu conhecimento. A autoridade de Cristo é muito maior do que a tua experiência profissional. Mas Deus, eu já fiz, não deu certo. Deus não precisa da sua compreensão, Deus precisa da sua obediência. Deus não precisa que você entenda, Deus precisa que você obedeça. Pedro diz: eu já fiz, mas se o Senhor está falando, eu vou fazer de novo. Talvez o milagre que Deus queira fazer na tua vida hoje tenha a ver com fazer de novo o que você já fez e não funcionou. Mas eu já perdoei, perdoa de novo. Mas eu já fui até a pessoa, vai de novo. Mas eu já tentei me reconectar, tenta de novo. Mas eu já fiz um jejum e uma oração sobre esse motivo, faz de novo. Mas Jesus, eu fiz tantas vezes e não funcionou, o que é que Ele está pedindo de novo? Porque é como Pedro, eu já fiz, não funcionou, mas se o Senhor está mandando, eu vou fazer, porque eu sei que a autoridade do milagre está na Tua palavra. O Senhor tem compromisso com aquilo que o Senhor fala. O Senhor não tem compromisso com o meu racional. O Senhor não tem compromisso com o meu emocional. O Senhor não tem compromisso com os meus sentimentos. O Senhor não tem compromisso com a minha experiência. O Senhor tem compromisso com aquilo que o Senhor fala. Jesus nunca vai te pedir algo para te prejudicar. Ele sempre vai pedir algo para te abençoar. Jesus nunca vai pedir algo para subtrair, Ele sempre pede para multiplicar. Deus não pediu Isaac para que Abraão não tivesse filho. Deus pediu Isaac para que Abraão fosse pai de uma nação. Deus não pediu 5 pães e 2 peixinhos das mãos de um menino para que aquele menino morresse de fome. Deus pediu para que aquele menino comesse, uma multidão fosse alimentada e ainda sobrasse 12 cestos cheios de comida. Deus não pediu tudo que Jó tinha para ele ficar sem nada. Deus pediu para dar dobrado. Nada do que Deus nos pede é para subtrair, é sempre para multiplicar. Nada do que Deus nos pede é para a gente perder, mas agora é para ter por toda a eternidade, porque tudo que eu entrego para Jesus ganha eternidade. Jesus não pediu barco de Pedro para que Pedro ficasse sem barco.
Jesus não pediu o barco de Pedro para que ele não tivesse sustento. Jesus pediu o barco de Pedro porque ele já estava providenciando uma pesca maravilhosa. Jesus pediu o barco de Pedro porque ele queria alimentar Pedro, ele queria alimentar os outros pescadores, ele queria alimentar todo mundo. Aquilo que Jesus está pedindo para você hoje não é para você perder, é para todo mundo ganhar. Aquilo que Jesus está pedindo para você entregar, que está na sua mão, que está sustentando talvez só você, agora vai abençoar todo mundo. Mas o que é que Ele está te pedindo? O que é que você precisa entregar? Jesus pediu o barco, mas ele já tinha a pesca maravilhosa, ele já tinha a provisão, ele já tinha o chamado. Pedro não tinha ideia de tudo o que ia acontecer depois que ele emprestasse o barco para Jesus. Ele não tinha ideia que ele ia ser chamado, ele não tinha ideia que ele ia ser capacitado, ele não tinha ideia que ele se tornaria um apóstolo, ele não tinha ideia que 2000 anos depois estaríamos nós aqui falando dele. Você não tem ideia do que Deus irá fazer se hoje você se entregar. Você não tem ideia de onde Deus pode te levar se hoje você se entregar. A quinta coisa que eu observo nesse texto e aprendo com ele, é que se você não estiver preparado, a bênção pode virar sobrecarga. Se você não se preparar, a bênção pode virar um peso. O texto diz que eles pegaram tal quantidade de peixe, que as redes começaram a rasgar. Esse verbo no grego, ele traz a ideia de uma rede que não foi preparada para aquele peso, de uma rede que não suportava tanto peixe. Sabe o que eu aprendo aqui? O que eu aprendo é que os milagres de Deus não isentam a nossa responsabilidade. Olha que interessante, porque Pedro está lavando a rede porque ela estava vazia. Mas Jesus encheu a rede para mostrar que o poder do enchimento, que o poder da multiplicação, que o poder da abundância não está na experiência profissional, não está na técnica, não está no conhecimento, está onde? Está na obediência. Pedro tinha barco, Pedro tinha rede, mas Pedro não tinha peixe. Agora Pedro tem barco, Pedro tem rede, Pedro tem peixe, mas ele está correndo o risco de perder tudo. Porque a rede está para rasgar, o barco está para afundar. A bênção foi tão abundante que quase virou prejuízo. Sabe o que eu aprendo aqui? A bênção de Deus não anula o seu preparo. A bênção de Deus não anula a sua responsabilidade no processo. Tem gente que ora por milagres, mas não se prepara para receber. Tem gente pedindo milagre para Deus, mas age como se nunca fosse receber. Você precisa pedir o milagre e se preparar. Você precisa interceder, clamar e se preparar. Você precisa se preparar para aquilo que Deus quer e deseja te dar. A bênção que não encontra estrutura vira sobrecarga. Quantos ministérios hoje não afundam? Porque o líder pede crescimento ministerial, mas não tem preparo espiritual, emocional e físico. Entra em colapso, não aguenta a rotina, não aguenta o peso, não aguenta as batalhas. Quantas pessoas não quebram financeiramente porque pede uma bênção de Deus na área financeira, mas nunca estudou, nunca fez um curso de gestão, nunca pediu Deus inteligência para administrar, só pediu muito. E aquilo que era para ser bênção vira maldição. Aquele dinheiro que era para abençoar famílias por gerações, agora é motivo de divórcio. Eu vejo isso acontecendo o tempo todo. Gente, mas isso era para unir a família e não separar. Isso era para potencializar vocês e não uma causa de divórcio. Porque a bênção que não encontra preparo vira sobrecarga. Se você pede um cônjuge para Deus, mas não se prepara para ser um bom marido, uma boa esposa, para ter um casamento bíblico, sabe o que vai acontecer? Você vai passar por crises conjugais e vai viver uma vida inteira frustrado, porque você pediu e não se preparou. Se você pede a Deus uma promoção no emprego, um crescimento profissional, mas não se prepara, você vai ser esmagado, você vai ser pressionado, você vai ser cobrado, e você vai colapsar, porque você pediu uma bênção e não se preparou. A bênção que não encontra estrutura vira sobrecarga. Tem coisas que o Senhor deseja fazer,
Tem coisas que Ele colocou no seu coração, porque Ele deseja fazer. Tem coisas que o Senhor quer te dar, mas talvez Ele ainda não te deu, porque você não se preparou. Mas talvez Ele ainda não te entregou, porque você não está pronto para receber. Faça um balanço na sua vida. Aquilo que você tanto está pedindo ao Senhor, fala a verdade. Você está se preparando para receber? Porque você não recebeu, não é porque Deus é mau. A palavra do Senhor diz que um pai terreno sabe dar boas coisas aos seus filhos. Imagina Ele que é um pai perfeito e espiritual. Então você não recebeu, não é porque Deus não te ouviu, não é porque Deus não te viu, não é porque Deus não quer te dar, é porque talvez você ainda não se preparou para receber. Eu já contei para vocês aqui várias e várias vezes, que desde o meu chamado eu sabia que eu ia ser pastor titular de uma igreja. Mas levou mais de 8 anos para isso acontecer, mais de 8 anos sendo pastor auxiliar, e todos os meus amigos plantando igreja, assumindo igreja, eu olhava para Deus e falava: o Senhor se esqueceu de mim? O Senhor se esqueceu de mim? Até que um dia eu dei um presente para o meu filho, ele não soube usar, eu guardei o presente, e quando ele veio me pedir, o Espírito Santo falou no meu coração: por que você não dá? E eu falei: porque ele não está pronto para receber. E o Espírito Santo ministrou meu coração dizendo: aquilo que você ora há 8 anos, eu ainda não te dei, porque você não está pronto para receber. Em 2016 eu mudei a minha oração. Ao invés de orar dizendo Deus me dá, eu comecei a orar dizendo Deus me prepara para ser, forja o meu caráter, me ensina a ser o pastor, me ensina a ser um marido, me ensina a ser um pai, me ensina a ser um discípulo, me prepara para aquilo que o Senhor tem para mim. 2 anos depois aconteceu. Faz um balanço. Você está preparado para receber o teu milagre? Se não está, começa a orar dizendo Deus me prepara, forja o meu caráter, forja o meu emocional, forja o meu espiritual, cura a minha vida, estuda, corre atrás de experiência, se conecta com pessoas, porque o tempo de Deus é um tempo de oportunidade, o Kairós de Deus é um tempo de oportunidade. Nós estamos presos no Cronos, o Cronos é segundos, minutos, hora, dia, semana, mês e ano. Não conseguimos ir para o passado, não conseguimos pular o presente e chegar no futuro, mas o Kairós de Deus é livre. Deus caminha entre passado, presente e futuro, e o Kairós de Deus é quando Ele encontra o tempo da oportunidade, e o tempo da oportunidade é quando você está pronto. O tempo da oportunidade é quando você se preparou. Aí aquilo que Deus tem para você acontece. A sexta coisa que eu aprendo aqui nesse texto: a bênção de Deus não é só para você, mas para todos que estão ao seu redor. Amém, igreja? Não é só para você. Não é para abençoar só você, é para todo mundo. A bênção de Deus é para todo mundo. Então Pedro fez um sinal, seus companheiros no outro barco chegaram e vieram ajudá-lo. Eles encheram os barcos, mas quase que todos afundaram. A bênção era tão grande, que encheram os barcos, e mesmo assim quase que os barcos não davam conta de carregar. Agora, conhecendo Pedro, gente, você viu Pedro lá no The Chosen, né? Você já assistiu Pedro nos filmes, você sabe como que Pedro é. Pedro é impulsivo. Pedro, na verdade, assim, ele se achava um pouquinho, fala a verdade, ele parece que ele se achava. Eu acho que Pedro aqui, ele poderia ter ficado tentado a falar assim para Jesus: deixa que eu resolvo, nem que eu pegue esses peixes tudo aqui, coloco nas costas, eu vou nadando, mas eu levo esses peixes até a beira. Mas olha o que está acontecendo uma transformação no coração de Pedro, porque ele vai pedir ajuda. Esse Pedro impulsivo, esse Pedro que toma a frente, agora está pedindo ajuda. Entenda uma coisa: o milagre não é seu, o milagre é nosso. O milagre não é um prêmio pessoal, o milagre é um recurso do reino. O milagre pode ser pessoal, mas não é exclusivo. Pode ter chegado a você, mas não é só para você. O milagre é um recurso do reino. Deus sempre abençoou para que as pessoas fossem uma bênção. Deus sempre abençoou para que as pessoas pudessem repartir. Deus sempre abençoou para que as pessoas pudessem cuidar. Quando você retém a bênção, o seu barco pode afundar. Quando você
prende a água, ela apodrece. Quando você guarda o maná, você deixa de comer o leite e o mel. Deus está te abençoando para você abençoar. A bênção de Deus não é para as pessoas competirem com você, a bênção de Deus é para gerar cooperação no reino de Deus. O milagre de Pedro só foi completo quando ele envolveu outros barcos. Será que o que não falta para você hoje seja justamente chamar outros barcos para colher da tua semeadura? Será que o que não está faltando na tua vida hoje não seja compartilhar a bênção que Deus te deu? Porque se você assume tudo sozinho, é cansativo mesmo. É exaustivo mesmo. A responsabilidade para uma pessoa só é grande demais. Compartilhe a liderança. Chama mais pessoas para liderar junto com você. Recebeu uma grande bênção? Celebra com todo mundo. Compartilha com todo mundo, porque já visitou uma nascente de água? Tinha uma plaquinha lá de 8 às 18, segunda a sexta? Não, ela funciona como? 7 dias por semana, 24 horas por dia, e não para. Deus não te fez para ser torneira para fechar a bênção. Deus te fez para ser uma fonte, de modo que sempre tem água, a água nunca acaba, mas aquela água ali desce, alimentando cidades, vilarejos, gerando vida. Não retém o que Deus te deu, é para abençoar. Não segura o que Deus te deu, é para compartilhar. A sétima coisa que eu aprendo aqui nesse texto é que o propósito da bênção é revelar quem nós somos. Quando Simão Pedro viu o que aconteceu, ele prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou pecador. A glória de Cristo, o poder de Cristo, a majestade de Cristo confrontou o orgulho que havia no coração de Pedro. Agora Pedro não está pensando mais nos peixes, ele está pensando no seu pecado. Pedro não está pensando, eu fiquei rico, eu fiquei milionário, da noite para o dia eu virei um grande empresário. Não, ele está pensando no seu pecado. Ele não volta para a praia pulando de alegria, eufórico pelo milagre que aconteceu. Ele volta para a praia cheio de temor no coração dele. O Filho de Deus veio ao meu encontro. Ele volta para a praia com um coração piedoso. O Filho de Deus, eu não merecia tamanha graça, mas o Filho de Deus veio ao meu encontro. Como é que você lida quando você é abençoado? Porque poderia Pedro ter pensado assim: olha como eu sou um bom pescador. Todo mundo pesca de noite, é o melhor horário para pescar, mas eu vim pescar de manhã, já não é um bom horário, e mesmo assim, olha quantos peixes eu peguei. Olha como eu sou bom. Olha a minha técnica. Pedro poderia ter se envaidecido com a bênção. Tem gente que é abençoado e se envaidece. Tem gente que é abençoado e fica orgulhoso. Olha como todo mundo gosta de mim. Não, não é que todo mundo gosta de você, é que Deus te deu a graça. É que Deus te deu graça diante do povo. É que Deus te deu graça diante da sua família. É que Deus te deu graça diante das autoridades. Deus te deu graça, não tem a ver com você. Tem gente que é abençoado financeiramente e começa a pensar: eu sou muito inteligente, eu sou muito capaz. Não, foi Deus que abriu algumas portas para você. Foi Deus que te apresentou algumas pessoas. Foi Deus que te conectou na hora certa em alguns lugares. A bênção de Deus é para revelar quem Deus é, mas para revelar também quem você é. A bênção de Deus é para você se prostrar. O maior milagre aqui desse dia não foi a pesca maravilhosa, o maior milagre foi o Pedro quebrantado. Não foi a abundância material, foi o Pedro redimido. A presença santa denunciou uma alma suja. E o Pedro, que estava cansado, frustrado, mas não pediu pelos peixes, agora está pedindo uma coisa para Jesus: me purifica. O Pedro, que precisava dos peixes, era a fonte de sustento da sua casa, mas não pediu quando viu Jesus, agora está pedindo uma coisa para ele: me santifica. Esse é o maior milagre, é quando a gente reconhece quem a gente é quando a gente entende quem Deus é, e quando a gente faz a oração certa: Deus, me purifica, me santifica. A oitava e a última coisa que eu aprendo nesse texto para a gente fechar, é que Jesus chamou Pedro sabendo do seu futuro fracasso. Ele disse para Pedro assim: não tenha medo, Pedro,
de agora em diante você será pescador de homens. Jesus está chamando Pedro para uma grande obra, para uma grande missão. Jesus está chamando Pedro para algo extraordinário, para algo majestoso, para algo sobrenatural, ganhar vidas para Jesus. Mas Jesus sabia que Pedro ia falhar. Jesus sabia que Pedro ia negar ele. Jesus sabia que Pedro ia falar besteira. Jesus sabia que Pedro ia ferir pessoas no meio do caminho, mas mesmo assim Deus o chamou. Querido, entenda uma coisa. No contrato do seu chamado já tem uma cláusula lá, que é a cláusula da restauração. Todos nós vamos falhar. Mas já tem a cláusula: se você cair, eu te levanto. Se você se arrepender, eu te perdoo. Se você abrir mão em algum momento, eu te chamo de novo. Deus sabia de tudo que eu haveria de fazer. Eu já fiz muita coisa errada na minha vida. Era muito mais fácil Deus não ter me criado. Ia diminuir o sofrimento de muitas pessoas se Deus não tivesse me criado. Mas por que Ele me criou? Como pastor, já errei muito. Continuo errando e vou errar, eu tenho convicção disso. Mas por que Deus me chamou para pastorear sabendo que eu erro e que eu vou errar? Porque Deus já me viu pronto. Deus já te viu pronto. Deus já viu você restaurado. Deus já viu você redimido. Deus já viu você glorificado. E é por isso que Ele decidiu te criar. Porque ao te criar, Ele te deu uma oportunidade para se arrepender. Ao te criar, Ele te deu a oportunidade de um dia viver o sonho que estava no coração dEle. Ao decidir te criar, Ele te deu a oportunidade de viver a melhor vida de todas, que é servir ao nosso Deus. Não tenha medo. Pedro, Tiago e João eram trabalhadores comuns, donos de barco, não eram teólogos, não eram artistas, não eram perfeitos, não eram líderes religiosos, não, eram pessoas comuns. Jesus está me mostrando aqui, sabe o quê? Que o reino de Deus não começa com quem sabe muito, começa com quem está disponível. Não começa com quem tem uma performance maravilhosa, mas com quem tem um coração humilde e quebrantado. Jesus sabia que Pedro não ia aguentar nem orar. E olha que era a noite que Jesus mais precisava, quando ele estava no jardim do Getsêmani. Jesus sabia que Pedro ia falhar na oração, que ele ia dormir. Jesus sabia que Pedro ia cortar a orelha do soldado e colocar Jesus numa situação complicada. Jesus sabia que Pedro ia negá-lo 3 vezes, mas mesmo assim o chamou. O chamado de Deus não é baseado na sua perfeição. O chamado de Deus não é pautado nas promessas que você faz para Ele. Eu nunca vou te negar, eu nunca vou te trair, eu nunca vou falhar, porque a gente não consegue sustentar essas promessas. O chamado de Deus é pautado no amor que é incondicional. Não tem nada que você tenha feito ou faz que diminua o amor que Deus tem por você. O chamado de Deus é pautado na misericórdia dEle, que se renova todas as manhãs. O chamado de Deus é pautado na graça. O chamado de Deus é pautado na visão final que Ele tem da vida. Quando Ele te viu redimido, restaurado. O chamado de Deus é pautado na obra que Ele quer fazer na sua vida, no tipo de vida que Ele quer que você viva. E eu vim aqui nessa manhã, talvez só para dizer para você que está lavando as redes, ou que já lavou as redes, que há restauração para você. Eu vim aqui nessa manhã dizer para alguém que anda se sentindo culpado, envergonhado, achando que não há mais ministério, achando que Deus não vai dar mais uma oportunidade, achando que não tem como viver de novo o que já foi vivido. Eu vim aqui dizer para você que há restauração para você. Sabe por quê? Porque o perdão de Jesus é maravilhoso. A gente perdoa, mas a gente fala assim: eu perdoo, mas não quero conviver.
A gente perdoa assim, eu perdoo, mas eu não confio. Eu perdoo, mas vamos manter aqui uma distância segura. Jesus, quando Ele perdoa, Ele restaura tudo. Jesus, quando perdoa, Ele pega o ministério de Pedro e fala assim: Pedro, você não só vai fazer o que você fazia antes, você vai fazer muito mais. Você não vai viver só o que você vivia antes, você vai viver mais. Vai chegar um momento que você vai pregar, 3.000 homens vão se converter, fora mulheres e crianças, são 15.000 pessoas. Pedro, vai chegar um momento que a sua sombra vai ter autoridade. Olha o nível do perdão de Jesus, é um perdão que restaura e potencializa. Eu sei, é difícil demais se sentir culpado. A culpa parece que esvazia a nossa autoridade. A culpa parece que tira de nós autoridade no mundo espiritual. Mas Jesus não quer que você ande assim. Você acha que Deus estava feliz quando Davi, por causa da sua queda moral, não conseguiu corrigir os seus filhos? Você acha que Deus estava feliz? Não, Deus queria restaurar Davi a ponto que ele tivesse autoridade de novo sobre a vida dos filhos e sobre o reino de Israel. Ali todos os inimigos de Davi estão acusando ele, adúltero. Alguns amigos dizendo, um grande rei. Mas o que ficou marcado da história de Davi não foi nem que os inimigos disseram e nem o que os amigos disseram, mas a história que Deus contou. Ele é um homem segundo o meu coração. Ele é um homem segundo o meu coração. Ele caiu sim, ele errou sim, mas ele se arrependeu. Eu restaurei ele. Leia a galeria dos heróis da fé. Lá tinha a prostituta que não ficou conhecida ou marcada ou rotulada por isso, mas como uma mulher de Deus. Porque o que importa no fundo das coisas é o que Deus está fazendo em nós, é a obra dele em nós. E Ele já te viu restaurado, por isso Ele está aqui dizendo para você: não desista, não lave as redes como alguém que está abrindo mão, não desista, eu quero completar a obra. Eu sou fiel e justo para completar a obra que eu comecei a fazer, e a cena final da tua vida é muito linda, a cena final da tua vida vale a pena ser vivida, então não desista. Interessante porque quando Jesus, depois que Pedro fez tudo de errado, quando Jesus volta para Pedro, ele pergunta assim para Pedro: por que você fez isso comigo? Me explica, o que estava no seu coração quando você decidiu fazer aquilo? Foi isso que Jesus perguntou? Não. Jesus não pediu explicações. Jesus não pediu uma confissão de Pedro. Jesus só perguntou assim: você ainda me ama? Você me ama, Pedro? Deixa o Espírito Santo ministrar o seu coração. Talvez você não precise hoje dar explicações. Deus sabe o porquê você fez. Não precisa. Deus não está querendo tirar de você uma confissão obrigatória, que é da boca para fora. Não. Ele não está aqui para te humilhar. Ele não precisa disso. Não é uma competição. Não é uma competição de quem está certo e quem errou. É uma restauração. Ele não quer te humilhar. Você errou publicamente, Ele te restaura pessoalmente. Você errou publicamente, Ele te restaura individualmente. Ele só está perguntando para você aqui nessa noite uma coisa: você ainda me ama? Você ainda ama a minha palavra? Você ainda ama a minha presença? Você ainda ama me servir? É só isso que eu preciso. Eu só preciso de gente que me ama. Feche os teus olhos aí aonde você está. Você ainda ama a igreja de Jesus? Você ainda ama servir ao Mestre? Você ainda ama estar na presença dEle? Pedro precisou falar que ele amava. E eu queria que em espírito de oração você pudesse dizer para Deus o quanto você ama.
o que você ama, diga para Ele. Com suas palavras, com o seu jeito. É muito ruim andar envergonhado. É muito ruim se sentir culpado. É muito ruim ser acusado pelo inimigo o tempo todo. Mas depois que Pedro foi restaurado, ele não teve mais que lidar com isso. Porque na restauração dele, ele foi curado. Eu quero orar pela sua restauração. Quero orar pela sua completa cura. Eu quero orar para que a vergonha se acabe. Eu quero orar para que não haja mais culpa no seu coração. Eu quero orar para que você seja liberto de toda a acusação do teu passado. Eu quero orar para que você viva na plenitude do Espírito Santo de Deus, cheio, transbordando, focado naquilo que Deus quer fazer através da sua vida, desfrutando cada segundo da presença, do amor dEle. E se hoje você é alguém que precisa de restauração, eu queria convidar você a se colocar de pé, para que eu pudesse orar pela sua vida. Amém, Jesus, glória a Deus. Amém, Jesus, amém, Jesus, amém, amém, Jesus. Amém, Jesus, amém. É o Senhor que faz, é o Teu Espírito Santo. Pai, eu quero Te agradecer por aqueles que tiveram o seu orgulho quebrado nessa manhã. Eu quero Te agradecer porque o maior milagre não é a abundância, mas é um coração quebrantado, é um coração humilde, é um coração piedoso. Eu quero Te agradecer porque esse símbolo de levantar aqui nesta manhã, ele representa o prostrar-se de Pedro naquele dia, para dizer: Pai, me perdoa, nos santifica, nos purifica, nós Te amamos. Não foi intencional, nós não queríamos ter quebrado a relação. Não foi intencional, nós não queríamos ter desonrado o Teu nome. Nós não queríamos ter ferido pessoas, não foi intencional. Nos perdoa, Pai. Tua palavra diz que o Senhor é fiel e justo para perdoar todo aquele que se arrepende. Tua palavra diz que o Senhor pega o nosso pecado e lança no mar do esquecimento. E se o Senhor escolhe esquecer, nós escolhemos também. Nós pedimos ao Senhor que silencie no nosso coração toda a culpa, que retire de nós toda a vergonha, que se encerre todo o período de acusação, e que o Senhor nos habilite para uma nova estação das nossas vidas. Que assim como Pedro, após ter sido restaurado, foi usado de forma sobrenatural, que o Senhor também nos use agora de maneira sobrenatural, com ousadia, com intrepidez, com poder, com autoridade, para que nós possamos viver uma vida que vale a pena ser vivida, para que nós possamos nos entregar a uma causa maior, para que nós possamos dedicar a nossa vida em algo que é eterno. Que essa grande transformação comece dentro das nossas casas, que esse homem restaurado leve cura para sua esposa, que essa mulher restaurada leve cura para sua família, que pais restaurados leve cura para os seus filhos. Família forte, igreja forte. Que essa família restaurada fortaleça a nossa igreja. Família forte, igreja forte, cidade forte.
que essa igreja fortalecida pelo Senhor, através de famílias restauradas, transforme a nossa cidade. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, mas nós sabemos que a sua vontade é sempre boa, perfeita e agradável. E nós estamos aqui para desfrutar da melhor vida de todas, que é viver na tua presença, servindo ao Senhor. Obrigado por essa obra nas nossas vidas nessa manhã. Nós não merecíamos a tua presença, nós não merecíamos tanto amor, nós não merecíamos uma graça que nos alcançou, as misericórdias que nos renovaram. Nós não merecíamos essa restauração que está acontecendo, e nem esse ministério que o Senhor está nos entregando. Nós não merecíamos, por isso somos gratos. Obrigado, Jesus. Não tem lugar melhor para estarmos senão na tua presença. Não tem coisa melhor para se fazer nessa vida do que andar com o Senhor e servir ao Senhor e cumprir a nossa missão. Obrigado, Jesus, essa vida é maravilhosa demais. A tua presença é maravilhosa, santa presença, maravilhosa presença. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado pela nova oportunidade que o Senhor está nos dando. E muito obrigado porque é o Senhor que nos sustenta nela. Muito obrigado. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus que nós oramos. E toda a igreja diz...